Olá, meu nome é Eduarda e hoje a nossa videoaula é sobre os destinos do piruvato, a via das pentosas fosfato e a regulação da via das pentosas fosfato. Neste primeiro slide, iremos tratar sobre o assunto dos destinos do piruvato. Pode passar para o próximo slide. Glicólise. Então, na glicólise, ocorrerá a degradação da molécula de glicose. A glicólise é a sequência metabólica de 10 reações enzimáticas, onde a glicose ela é oxidada, produzindo duas moléculas de ácido pirúvico, que é mais conhecido como piruvato, duas moléculas de ATP e duas moléculas equivalentes de NAD+. Pode passar para o próximo slide. O destino do piruvato. O destino do piruvato ele vai depender do tipo celular, das circunstâncias metabólicas. Então, no destino do piruvato, a gente vai encontrar 3 destinos principais para o piruvato. O primeiro desse destino, como está explícito no slide, ocorre em organismos e tecidos aeróbios, ou seja, em condições aeróbias. Nesse processo, o piruvato ele será descarboxilado, originando um grupo acetil, que dará origem a uma coenzima acetilcoenzima A, que posteriormente ela vai ser oxidada a CO2 mais água. Lá no ciclo de Krebs. Isso acontece em células animais e podemos dizer também que ela ocorre na presença de oxigênio. Já o segundo destino do piruvato é um destino anaeróbico, ou seja, ele pode acontecer em tecidos que são aeróbicos, mas, entretanto, ele está em condições de pouco oxigênio, que é o caso de uma hipóxia, que pode acontecer em alguns tecidos que têm condições aeróbias, entretanto, ele não possui mitocôndrias, como é o caso dos eritrócitos. Nesse caso, o piruvato ele será reduzido a lactato, né, através de uma reação de fermentação láctea, que é muito conhecida. O piruvato ele é convertido a lactato, permitindo, assim, usar o NADH+, o NADH, né, como doador de elétrons, regenerando, assim, o NAD oxidado. Essa via ela ocorre muito nos músculos e também nos eritrócitos. Já o terceiro destino do piruvato, ele acontece em alguns tecidos de plantas, alguns invertebrados e também alguns protistas e alguns micro-organismos, em condições anaeróbicas, ou então em condições hipóxias, onde o piruvato em condições anaeróbias, ele vai formar o etanol mais o CO2, né? E esse processo, ele é conhecido como fermentação alcoólica. Um exemplo onde isso ocorre é nas leveduras, né? Um exemplo. E aqui no slide, como está apresentado, a gente apresentou um modelo, né? Com a chegada da glicose, o piruvato, e os 3 destinos, né, que são o anaeróbio, o lactato, que ocorre na fermentação nos músculos e nos eritócitos, o etanol mais o CO2, que é a fermentação por leveduras, e o acetilcoenzima A, que ocorre muito em células animais. Podemos passar para o próximo slide. Então, a conversão do piruvato em acetilcoenzima A. Né, ele acontece na presença de aerobiose, como já foi dito no último slide, e eu vou explicar esse mecanismo que está descrito no slide. A glicose, ela será convertida, né, em 2 piruvatos,
Então, esses dois piruvatos, ele vai sofrer uma descarboxilação, como já foi dito, sendo transformado em um grupo acetil. Esse grupo, ele se une a uma coenzima A e é convertido em acetilcoenzima A. Mas para que a coenzima A ela seja adicionada ao grupo acetil, é necessário que haja energia. Essa energia ela é gerada na redução da coenzima, deixando a molécula oxidada de piruvato e reduzindo assim a coenzima. Mas para que ocorra a união da coenzima A com o grupo acetil, é necessário que isso seja feito no complexo, né, que é o chamado complexo multienzimático de piruvato desidrogenase. A sua finalidade é gerar uma acetilcoenzima A. Como foi explícito neste slide, né, a glicose entra, gera 2 piruvatos, que gerará 2-acetilcoenzima A, que entra no ciclo de Krebs, né, e formará, assim, 4CO2 mais 4 água, como podemos ver no slide. Podemos passar para o próximo slide, que será a conversão do piruvato em lactato por meio da aerobiose, né, como já foi explicado também no último slide. Então, o piruvato na presença de anaerobiose, perdão. Então, neste caso, haverá ausência, né, total de oxigênio ou, podemos dizer assim, a baixa de oxigênio. Então, o piruvato ele será reduzido pelo lactato desidrogenático, como a gente pode ver no slide, em lactato. Com o emprego do NADH, gerado durante a glicose, na oxidação do gliceraldeído 3-fosfato, a gliceraldeído 1,3-bifosfato. A conversão do piruvato em lactato, ele objetiva, podemos dizer assim, a regeneração da coenzima NAD+. O lactato formado no músculo ativo, ele se difunde para o sangue, né, e ele é transportado até o fígado, onde ele será convertido em glicose pelo glicogênese, né, quando o lactato ele está muito elevado. Alguns tecidos, né, como os eritrócitos, mesmo em condições aeróbicas, ele produzem assim mesmo o lactato como produto final na glicose. E esse processo ele está sendo todo explicado, né, a entrada do piruvato, onde que ele será reduzido, né, pelo lactato desidrogenase, formando assim o lactato, como podemos ver no exemplo. Podemos passar para o próximo slide. Então, a conversão do piruvato em etanol, né, ocorre na presença do anaerobiose, também como no lactato, né? Então, a ausência do oxigênio. O objetivo também da conversão do piruvato em etanol é a regeneração da coenzima NAD+. O piruvato ele será descarboxilado pelo piruvato descarboxilase, resultando assim na molécula de acetaldeído, como podemos observar no slide. O acetaldeído ele é reduzido pelo álcool desidrogenase, utilizando o NADH, né, que será gerado durante a glicólise, na oxidação do gliceraldeído 3-fosfato a gliceraldeído 1,3-bifosfato em etanol, como produto final, como está explícito no slide. Podemos passar para o próximo slide, que o assunto a ser tratado é a via das pentoses fosfato. Podemos passar de novo para
o próximo slide. Então, a via das pentoses fosfato. Vamos passar para o próximo slide. A via das pentoses fosfato é um fosfato que ele tem uma rota alternativa para a oxidação da glicose 6-fosfato, ocorrendo assim no citossol, sem que haja geração de ATP. Ele é via também de produção da ribose 5-fosfato, é via de produção do NADPH e é via de pentose, né, que ele é composto por duas fases, a oxidativa e a não oxidativa. Podemos passar para o próximo slide. Nesse próximo slide, vamos falar um pouco sobre a etapa oxidativa. A principal função, né, é gerar uma coenzima reduzida. Podemos dizer, assim, que a via das pentoses fosfato, ela é o único local onde o NADP é reduzido. Também ocorrerá a conversão da glicose 6-fosfato em ribulose 5-fosfato e CO2, como foi dito, e ocorre também no sentido da conversão do NADP+ a NADPH. Passamos para o próximo slide. Então, nesse próximo slide, eu irei explicar sobre as reações da fase oxidativa. Peço que vocês acompanhem pelo slide a minha explicação, né? Então, as reações da fase oxidativa. A via da pentose fosfato, ela será iniciada com a oxidação da glicose 6-fosfato pela glicose 6-fosfato desidrogenase, formando assim um 6-fosfoglucono delta, lactona, e NADPH. O equilíbrio desta reação está deslocado para o sentido da produção da coenzima reduzida. A 6-fosfoglucono delta-lactona será hidrolisada a 6-fosfogluconato, né, por uma lactonase específica. O que é essa lactonase? Ela é uma enzima de desidratação. O 6-fosfogluconato ele será oxidado e descarboxilado pela 6-fosfogluconato desidrogenase, liberando o CO2 e formando a ribulose 5-fosfato e outra molécula de NADPH. A ribulose 5-fosfato ela será convertida principalmente a seu isômero de função, que é a ribose 5-fosfato, pela fosfopentose isomerase, como, né, podemos observar. Vamos passar para o próximo slide. Então, como podemos observar nesta explicação, a glicose 6-fosfato ela será oxidada a 6-fosfato-gliconato, né, com a redução do NADP+. Podemos ver aqui nesse número 1 essa explicação. O NADPH, como podemos observar, ele tem uma função de combater os efeitos prejudiciais das espécies reativas de oxigênio e radicais livres, como está explícito nesse quadradinho 4. E também participa da síntese de ácidos gráficos e compostos esteroides, como podemos observar no número 5. A oxidação do 6-fosfato gliconato com a liberação de dióxido de carbono e a geração da ribulose 5-fosfato e NADPH será a etapa seguinte, que é a etapa 2, como podemos observar, acompanhar, né,
pelo slide. Posteriormente, a ribose 5-fosfato, ela se transforma em ribose 5-fosfato, como podemos observar nessa setinha aqui do número 3. E o NADPH, como podemos observar, ele é formado na fase oxidativa e eles são utilizados para produzir a glutationa reduzida a partir da glutationa oxidada e para participar das biossíntese redutoras, que podemos observar no número 4 e no número 5 aqui no slide. Podemos passar para o próximo slide. Então, o que significa o NADPH e o NADH? O NADPH, ele é produzido na via das pentoses fosfato, é utilizado no citossol para a síntese de ácidos graxos e colesterol e também no DNA. O NADH, ele é produzido na via glicolítica e no ciclo de Krebs. Ele é utilizado na mitocôndria para produzir o ATP. Seguimos para o próximo slide. Então, no próximo slide, irei explicar sobre a etapa não oxidativa, como já foi dito de início, né? A via das pentoses, elas são divididas na fase oxidativa e não oxidativa. A fase não oxidativa, ela ocorre em tecidos que requer fundamentalmente o NADPH. Portanto, então, as ribuloses 5-fosfato produzidas na fase oxidativa, elas são transformadas em ribose 5-fosfato por uma isomerase ou em uma ilulose 5-fosfato por uma epimerase. Essas pentoses 5-fosfato, elas são recicladas mediante a atividade de transcetolases e transaudolases. E todas as suas etapas, elas são reversíveis. Podemos passar para o próximo slide. Então, o próximo assunto que iremos falar é sobre a regulação da via das pentoses fosfato. A enzima marca-passo da rota é a glicose 6-fosfato desidrogenase. E essa enzima, ela é inibida, né, quando a relação entre a concentração de NADPH e NADP+, estiver alta, e é ativada quando a relação entre essas concentrações estiver baixa. Logo abaixo eu irei explicar o fluxograma. Então, a entrada da glicose 6-fosfato na via glicolítica, ela depende da necessidade momentânea da célula, já como foi dito, e também da relação entre a concentração citolítica de NADPH e NADP+. Quando o NADPH é formado mais rapidamente do que é consumido nas relações de biossíntese em que participa, a sua concentração ela tende a aumentar e, por conseguinte, ela será inibida alostericamente a primeira enzima da via, que é a glicose 6-fosfato desidrogenase. E a glicose 6-fosfato ela estará disponível para a glicólise. Por outro lado, quando o NADPH ele é consumido mais rapidamente do que é produzido, a concentração de NADP+, ela aumenta, ativando alostericamente a enzima glicose 6-fosfato desidrogenase, né, determinando o aumento do fluxo da glicose 6-fosfato pela via das pentoses fosfato, como está explícito no fluxograma. Passamos para o último slide. Então, gente, essa foi a nossa aula. Muito obrigado pela atenção de vocês. E é isso, até a próxima aula. Muito obrigada.